Voltamos ao vivo com a nossa segunda palestra no nosso primeiro dia do nosso Congresso MyWood Home 2023. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando de todo o Brasil. Não esquece de colocar aqui que cidade que vocês estão nos assistindo. Tem o pessoal que está nos acompanhando lá da Argentina, também do Uruguai. Muito obrigado a todos vocês. E quero que vocês continuem participando, continuem fazendo perguntas aos nossos palestrantes, que no final eles vão responder a vocês. Tá ok? Aqui o pessoal já cumprimentando a palestra da Juliana, que acabou agora há pouco, e eu vou aproveitar então, não vamos perder mais tempo não, dar um bom dia para o meu amigo Guilherme Stamato. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Paulo. Tudo bem? Estou ótimo, e você? Tudo jóia também. Você Muito, está aí muito na feliz sede, de estar aqui. está na sede da Stamad aí hoje? Exatamente. Estou aqui falando diretamente de São Carlos, aqui do escritório da Estamale, para vocês. Obrigado por você ter participado, e a gente vai falar de um assunto que muito... Olha, eu estou acompanhando essas normas técnicas da ABNT, do D-Frame, já desde o início, lá em Curitiba, quando começamos lá, vocês começaram a discutir esse tema, tem vídeos a respeito disso, fiz vários vídeos a respeito disso, e finalmente a norma técnica foi aprovada, e como o pessoal acabou de perguntar aqui no chat agora há pouco, é o seguinte, o que muda, o que vai acontecer, e principalmente a pergunta que foi feita agora há pouco, eu vou poder fazer financiamento para construção de uma casa de wood-frame, agora eu posso ir lá na Caixa, falar com o gerente, gerente, solta uma graninha aí que eu estou querendo construir uma casa de madeira linda e maravilhosa. Guilherme, o tempo é seu e a palestra é sua, é com você. Muito obrigado, Paulo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Fico feliz de participar do My Wood Homes aqui desde o princípio. Queria te dar os parabéns aí pelo sucesso desse evento que você encampou todo esse grupo que já há muito tempo está trabalhando com estrutura de madeira, seja o wood frame, seja o mass timber ou qualquer outro tipo de estrutura de madeira, você está fazendo um trabalho muito produtivo de divulgação, até porque, como todo mundo sabe aqui, e foi até comentado numa das perguntas agora há pouco para a Juliana, existe uma questão aí de difundir o nosso sistema construtivo em madeira e você está conseguindo fazer isso. Prova disso é o sucesso aí da quantidade de pessoas que se inscreveram aqui no My de Homes. Muito bom, parabéns. Guilherme, eu só vou pedir para você baixar um pouquinho a sua tela, você está um pouco baixo, só para você subir um pouco mais no Eu enquadramento. sentar melhor aqui. Aí, É está isso? ótimo, está ótimo. Olha lá, Maravilha. vamos lá. O Paulo sempre preocupado aqui como produtor, né, Paulo? Mas vamos lá. O Paulo já começou aqui falando desse trabalho de Curitiba, né? Eu vou fazer uma breve lembrança aqui que todo esse trabalho da norma de wood-frame começou com um grupo que se reunia ou se reúne em Curitiba, que a gente denominou aí Comissão Casa Inteligente. Foi o grupo que foi responsável por escrever a diretriz SINAT 05, que foi um primeiro documento que não é exatamente uma norma, mas é um documento que serviu de base para as empresas como a Tec Verde, a Imergrum e a Alea conseguirem os DATECs dessas empresas, que consequentemente permitem o financiamento de praticamente de empreendimentos com wood frame, sejam casas, terras, sobrados ou até prédios que a Tec Verde vem fazendo, mas dentro de um programa muito fechado, que é esse sistema SINAT com os DATECs. Exige um investimento muito grande das empresas para isso. Mas esse grupo da Comissão Casa Inteligente percebeu logo no começo, em 2010, que para desenvolver as construções em madeira no Brasil, a gente precisava atuar principalmente em três pontos. O primeiro era difundir a informação, né? A gente que está no meio sabe das qualidades técnicas da construção em madeira, mas, de forma geral, como a cultura do brasileiro é construir em alvenaria, em concreto, as pessoas não têm muita informação sobre isso. Então, é um papel importante difundir isso. É isso que o Paulo está fazendo agora aqui com o MyWood Homes, e é isso que muita gente está fazendo de várias formas aí, como o Núcleo da Madeira, o Ibramen, enfim, tem várias ações nesse sentido. O segundo ponto importante para difundir era ter financiamento para as construções em madeira, e naquele momento a gente identificou que a diretriz SINAT seria o primeiro grande passo para isso, e nós trabalhamos primeiro nesse sentido. Mas o sistema SINAT, como eu disse, exige um investimento muito grande e uma dedicação das empresas para conseguir esse,
vamos chamar de selo, mas é na verdade um impulso para financiamento público. Então, o próximo passo importante era a normatização. E com norma técnica, a gente consegue sair do sistema SINAT, que é feito para sistemas inovadores que não têm normas técnicas brasileiras, e partir aí tendo uma norma técnica própria para o sistema construtivo em wood frame, a gente consegue popularizar. E depois de 7 anos de trabalho dessa grande comissão aqui, bom, eu vou dar um pulinho para frente e já volto aqui para falar um pouco das outras empresas. Mas aí a gente conseguiu definir claramente quais eram os objetivos de, de uma norma que precisava ser um sistema construtivo, porque a gente já tinha, foi atualizada, inclusive, a norma de estruturas de madeira, uma norma própria para projeto de estruturas de madeira, NBR 7190, foi revisada, no ano passado ela foi publicada, com muitas atualizações, principalmente do ponto de vista de construção com madeira engenheirada. Incluiu os detalhes de controle de qualidade da madeira engenheirada, incluiu algumas questões de cálculo de CLT, incluiu seções compostas e incluiu a questão de incêndio, que foi um grande passo. É uma questão que sempre é colocada quando se fala em construção em madeira. A gente sabe tecnicamente que tem grandes vantagens na construção em madeira de grandes dimensões, né, ou madeira massiva, ou essa madeira engenheirada com glulam e CLT, mas isso precisava estar dentro de uma norma. Mas aqui a gente está falando da norma de wood frame. E a norma de wood frame precisava ter um foco não só na estrutura, mas sim no sistema construtivo como um todo. A gente precisava especificar as características dos materiais, a gente precisava dizer como que tinha que ser montado e qual o desempenho mínimo que precisava ter, até de forma a atender a norma de desempenho que a gente tem aqui no Brasil, que foi muito positiva para o nosso sistema construtivo, porque assim a gente pôde comprovar dentro dos critérios de desempenho que o Brasil estava adotando, que o wood frame atende esses desempenhos e atende com folga. Isso a gente já tinha provado na diretriz SINAT e a gente escreveu a norma aqui, a 16936, esse é o nome da norma de wood frame, né, o número, desculpa, NBR 16936, de forma que atendesse todos os critérios da norma de desempenho. Tendo essa norma, a gente consegue organizar toda a cadeia produtiva. Isso é muito importante para todo o setor. É importante para quem produz a madeira, para quem produz os painéis, para quem produz as fixações. É importante para quem executa a obra, saber que ele precisa comprar dentro daquelas características, que aí ele consegue dar a garantia da execução. E muito importante para os órgãos financiadores, porque os bancos só conseguem dar garantia eles só conseguem dar o financiamento se eles têm uma garantia de que aquela construção vai ser durável e que ninguém vai desistir desse financiamento ao longo do tempo. Essa lógica é uma preocupação tanto dos bancos públicos, dos sistemas de financiamento do governo, quanto dos bancos privados. Então, ter a norma organiza todo esse conjunto de atores dentro do sistema construtivo, e esse era o foco principal dessa norma. Como eu disse, essa norma foi escrita já num período em que a gente já tinha uma massa crítica se formando muito forte com a Tec Verde, né? Então, a gente tinha, aqui vou voltar um pouquinho, a gente já tinha aqui o da Tec Verde, que é o da Tec 020. Todos esses documentos são públicos, quem quiser saber mais sobre eles, basta procurar isso. Você procurar no Google mesmo, SINAT 05, da Tec 020, que é o da Tec Verde, da Tec 040, que é o da Imergrum, ou da Tec 042, que é o da LEA, vocês vão entrar numa página do governo federal e vocês conseguem baixar e tem alguns detalhes, algumas informações ali que podem ser interessantes. Mas, como eu disse, essas empresas precisaram de um grande investimento. Elas tinham, na verdade, um público já bem definido, né? O interesse deles era construir casas dentro dos sistemas de financiamento aí do Minha Casa Minha Vida, depois Casa Verde e Amarela, agora voltando o nome para Minha Casa Minha Vida, mas era o foco deles, que era uma construção baseada em financiamento do governo federal. Mas a gente começou a observar o surgimento de outras empresas que são menores, mas que têm uma atuação cada vez maior no mercado de wood frame aqui no Brasil. É o caso do Mundo Frame, por exemplo, que tem uma atuação tanto na formação de mão de obra, como o pessoal falou aqui,
Então, procure lá o André do Mundo Frame, quanto na execução mesmo de obras, ele com o pessoal que faz o curso, ou o Fernando da DFK, ali em Curitiba, o pessoal da Cabana, o pessoal da MG Homes, que começou aqui em Limeira, enfim, eu não vou, já falei alguns, mas eu não vou conseguir falar todos aqui, mas a gente já tem um movimento de pequenas empresas que estão se tornando já representativos aqui no setor. Eu acho que a norma vai impactar tanto essas grandes empresas, que vão ter mais flexibilidade de desenvolver soluções dentro da norma, claro. As grandes empresas que têm da Tech vão poder fazer isso, e as pequenas empresas vão poder pleitear aí financiamento individual de casas dentro do sistema público. A gente já tem notícia, já respondendo essa questão que, como o Paulo falou, é a grande pergunta que as pessoas estão fazendo sobre financiamento, né? Hoje a Caixa já tem alguns meios de financiamento, antes até da publicação da norma, mas que exigia a comprovada experiência e resultado positivo na execução das casas de wood frame por quem estava executando, por quem estava projetando. Então exigia que a pessoa tivesse um histórico anterior, que fatalmente não teria tido um financiamento, para construção de casas, e depois da casa construída e aprovada, assim, e com um relatório de entrega positiva, poderia pleitear novos financiamentos individuais, né? E não entra nos financiamentos de grandes empreendimentos, como é o caso dos Datex. Com a norma, agora isso vai ser mais fácil da Caixa entender o que é o correto dentro de uma construção de wood frame. É lógico que a Caixa não vai conseguir ter especialistas no Brasil inteiro que vão entender de cara, vão se dedicar de cara à norma de wood frame, mas isso é um processo que vai acontecer provavelmente sob demanda, né? Então, eu até já desafio aqui as pessoas que estão buscando uma construção de wood frame a começar um processo com a Caixa, agora que a norma está publicada. A gente sabe que não é um processo instantâneo, né? Imediatamente a norma aprovada, a Caixa passa a aprovar, a Caixa também tem um tempo de adequação, que vai depender dessa experiência positiva de quem executar as casas, quem construir as casas de wood frame dentro do que a gente fala aqui da norma. Bom, então, como eu disse, a gente já tem essa experiência, isso fomentou muito o entendimento e a construção da norma. A norma foi feita de uma forma muito segura, muito robusta. A gente não quer colocar como um documento normativo algo que possa comprometer a qualidade do wood frame. Então, eu digo para vocês que o que está na norma, atender a norma, dá muita segurança para que essa construção de wood frame seja adequada para atender todo o desempenho, inclusive durabilidade, que é uma questão que o pessoal colocou antes aqui. Eu vou falar daqui a pouco sobre esses requisitos. Então, a Tec Verde, com toda essa experiência na construção de casas e prédios, já 4 pavimentos em wood frame, a gente já tem mais de 70 prédios. Com os de São Sebastião, nós vamos passar a casa dos 100 prédios de 3 ou 4 pavimentos construídos pela Tec Verde. A gente sabe disso porque os projetos dos prédios da Tec Verde são feitos aqui pela Stamad, então a gente acompanha de perto. E a Leia, que está com uma linha de produção de casas de wood frame extremamente automatizada, um projeto muito moderno, uma das maiores fábricas de wood frame do mundo, está instalada aqui no Brasil, em Jaguariúna, e com um projeto de uma construção de um grande número de casas, chegando aí a um número de 10 mil casas por ano, a partir acho que a previsão é 2026, se não me engano. Então, isso deu um número de pessoas, de atores que já estão dentro dessas empresas, e mais a Imergrum, que eu já havia citado aqui, que contribuíram muito para a elaboração dessa norma. Fora o pessoal do setor produtivo, de painéis, de madeira, de chapas, de conexões. Então, foi um grupo muito grande. Esse grupo, né, só para continuar aqui em termos da elaboração da norma, contou, então, como base desse texto da norma, foi a diretriz SINAT, que não é uma norma, mas já tem bastante informação, desde 2011. A norma de desempenho, que todo o sistema construtivo aqui no Brasil precisa atender, seja construção de alvenaria, de concreto, de steel frame, qualquer uma, é obrigado a atender a norma de steel frame, a norma de desempenho.
Como a gente está tratando de uma estrutura de madeira? A gente tem que atender a NBR 7190, que é a norma de projeto de estruturas de madeira, e mais diversas normas que são específicas para os materiais ou para o desempenho da edificação. Uma outra norma que a gente usou como base, uma norma que está sempre sendo atualizada, é o Eurocode. Várias normas brasileiras são fundamentadas no Eurocode, né? Então, são normas que permitem bastante evolução nos materiais. É uma norma que é o Eurocode 5, que é apropriado para madeira, é uma norma que já vem sendo muito utilizada no Brasil. O pessoal de construção com madeira engenheirada, madeira massiva, já vinha fazendo projetos aqui no Brasil com o Eurocode 5. A revisão da 7190 trouxe muita informação do Eurocode 5 e a gente se apropriou bastante disso também. E, por coincidência ou não, né, na verdade o mercado estava trabalhando em paralelo, a norma de steel frame vinha sendo trabalhada também em paralelo à de wood frame, pelo outro grupo, que é o grupo de steel frame, mas são sistemas muito parecidos. Eu digo que são sistemas construtivos irmãos, que usam montantes aí, eles usam metálico, a gente usa de madeira. Tem particularidades que a gente tem que considerar, mas como a gente utiliza muitos dos mesmos materiais, como o drywall, a chapa cimentícia, então a gente trouxe muita coisa igual para poder ter um alinhamento. Não fazia sentido ter duas normas que tratassem diferentes dos mesmos materiais. Esse grupo se reuniu muitas vezes em Curitiba, antes da pandemia, e aí durante a pandemia a gente passou por 3 consultas públicas até que chegasse a esse texto final. Então foi um processo com muita participação, muita colaboração e muito democrático também. Tanto para quem quisesse participar, essas reuniões sempre foram abertas, os convites foram distribuídos, foram enviados para todos os interessados, e depois da consulta pública, sempre a gente recebeu com muita atenção todas as contribuições que foram feitas para a norma, e com isso a gente tem aqui o resultado dessa norma muito positivo. Falar um pouquinho do que consta nessa norma. Eu acho que não dá para fazer aqui numa palestra tão rápida falar do texto como um todo, né? Mas é importante dar uma passada geral. Eu acho que ela tem algumas definições, como o wood frame não constava em nenhuma outra norma aqui no Brasil. Nós temos que ter algumas definições, né? Um glossário ali de termos que a gente utiliza na norma e o que significa. A gente apresenta alguns requisitos gerais, que são preocupações que a construção com wood frame precisa ter. Toda construção, a gente fala aqui do wood frame, mas isso é uma preocupação geral. Toda construção precisa ter alguns cuidados com proteção contra a umidade, contra agentes que podem degradar a construção. Não é uma particularidade da construção em madeira a preocupação com a umidade, né? Todo mundo aqui que já morou em casa de alvenaria já percebeu a umidade ascendente na base, né, no rodapé da casa, se não tomar o cuidado de impermeabilização. Com o de frame é a mesma coisa, só que a forma de fazer essa impermeabilização é com materiais mais secos, né? A gente utiliza membranas, a recomendação de um envelopamento da estrutura de madeira com membranas impermeáveis ou membranas que são permeáveis ao vapor, enfim. São apresentados os detalhes, pingadeira, para que a água escorra, não volte para a base da parede, distância da base da parede até a calçada externa, enfim, são vários detalhes importantes para que essa estrutura tenha durabilidade. Outro ponto extremamente importante que é colocado na norma é com relação à qualidade da madeira. Não dá para usar qualquer madeira para fazer o wood frame. A gente precisa ter os critérios mínimos de classificação dessa madeira. O mais usado para o wood frame é o pinus, mas não é obrigatório que seja o pinus. A gente precisa seguir a norma de preservação, né? Como o Flávio já levantou aqui, o Paulo já falou também, isso vai ser bem comentado na palestra do Flávio mais tarde. Mas essa norma 16143 é uma norma muito importante para garantir a durabilidade das estruturas de madeira. Essa norma também está em revisão, o Flávio vai falar sobre isso. E a inclusão de madeira engenheirada nesse processo. A gente teve uma evolução muito grande da madeira engenheirada e a gente pode usar montantes ou vigas de madeira engenheirada no processo de wood frame, que antes não era mencionado em lugar nenhum. A NBR 7190 já passou a falar sobre isso. Mas é muito interessante, quem pretende construir com wood frame, se preocupe com a qualidade da madeira que vai ser usada. Essa madeira
Aqui eu vou colocar aqui de uma forma um pouco técnica algumas tabelas que tem na norma, mas é importante que todo mundo saiba que precisa ter um controle do tamanho dos defeitos, dos nós, né? Se é pinos, vai ter nó, mas tem limite para o tamanho desse nó. Como a gente estava construindo essa norma ao longo do tempo e em paralelo a NBR 7190 estava construindo uma atualização dela, a gente chegou num ponto que já tinha passado por uma primeira consulta pública, a norma de wood frame, e a gente acabou fazendo o seguinte: a norma de wood frame ela está na transição entre o que era a norma antiga de estrutura de madeira e o que é a nova. Então a gente tem uma classificação visual que o projeto do wood frame correlaciona as proporções do tamanho do nó com o cálculo estrutural. Já a NBR 7190, que seria essa outra tabela aqui, tem um outro formato, né? Ela tem um sistema que não usa mais o CAMOD e utiliza um tipo de classificação mecânica, que a Alea e a TecVerde já estão aplicando, que são sistemas que usam ferramentas não destrutivas, que dá para testar peça a peça que vai no wood frame e saber qual a resistência mecânica que essa peça vai ter. Ou seja, é o melhor dos mundos. Então, se for aplicado o sistema que está na nova 7190, que a norma de wood frame permite que aplique um modelo mais moderno, vai ter ganho. Você consegue ter uma redução do consumo de material. Mas como nem todo mundo tem acesso a esses equipamentos ainda, né, não são equipamentos tão caros, mas isso vai acontecer um processo de transformação do setor de fornecimento de madeira, mais para frente todo mundo vai ter madeira classificada. É o que a gente tem como expectativa, é o que tem na Europa. Mas hoje dá para fazer uma comparação dos defeitos e fazer o cálculo estrutural seguindo a norma de wood frame. Isso é uma particularidade só para o wood frame, isso não se aplica às outras estruturas de madeira. Bom, aí a norma ainda apresenta para outros materiais características para o compensado, para o USB, para outros painéis, né, de drywall, né? Na verdade, o drywall tem normas próprias, capas cimentícias também. Então, aí a gente faz algumas correlações entre esses materiais. Entre as ligações, é muito importante que isso não constava em norma nenhuma, mas para ter durabilidade da estrutura, a gente precisa ter durabilidade das ligações. Os pregos, os grampos, os parafusos precisam ter um tratamento para corrosão, e aí é dito na norma, em cada situação, qual é a durabilidade, o teste que tem que ser cumprido para que essa estrutura dure pelo menos os 50 anos, que são os 50 anos que a norma de desempenho exige, né? O projeto precisa considerar uma vida útil de 50 anos. E para isso tem vários outros materiais, né, para garantir essa durabilidade. Barreiras de vapor que permitem que o vapor, que é a umidade de dentro da casa, saia, mas não volte a umidade de fora para dentro. Proteção das bases, como eu falei. E impermeabilização, o que deve ser feito para essa impermeabilização garantir a durabilidade. Em termos de projeto, tem todo um capítulo da norma que fala do projeto estrutural, que traz muitos critérios do Eurocode, mas faz a verificação segundo as normas brasileiras. Tá? Então, tem várias informações para isso. O wood frame é uma construção leve, então o sistema de projeto de cálculo estrutural do wood frame leva em consideração de forma muito, muito significativa as forças de vento. São impactantes nas construções leves e não são tão impactantes nas construções de alvenaria. Construção de alvenaria, de casas térreas ou sobradas, muitas vezes o vento não tem impacto nenhum. Para as construções de madeira, uma casa térrea de 45 metros quadrados, Minha Casa Minha Vida, precisa ser calculada em relação ao vento para que a gente calcule as ligações, as ancoragens. Isso consta nessa norma e precisa ser levado em consideração com muito rigor. Outros detalhes são mencionados na norma. Por exemplo, a gente tem que passar uma tubulação de instalação elétrica ou hidráulica, que tamanho de furo eu posso fazer nos barrotes ou nos montantes. Isso tem limites também, e os limites estão bem claros na norma. Onde eu preciso fazer impermeabilização, que altura, que pontos. Então, eu tenho um box de banheiro. Tem muita gente que antigamente pensava, a casa é de madeira, mas eu vou fazer o banheiro em alvenaria, porque tem um problema com água. Não precisa. As construções de wood frame conseguem ser feitas totalmente em wood frame, né? Você faz a fundação em concreto e depois você sobe todo o resto da casa em wood frame e cuida da questão da umidade, da água do box de banheiro, de uma cozinha, de uma lavanderia, com impermeabilização, tá? E a questão de incêndio. Esse é um capítulo muito importante da norma de wood frame, porque
O que protege o wood-frame de uma situação de incêndio são as chapas de proteção interna, as chapas de drywall ou cimentícias, que algumas pessoas gostam de usar cimentícia nas áreas molhadas também. Isso precisa estar claro, pessoal, que é importantíssimo que tenha essa proteção. O que nós fizemos? Pelas normas em vigor de questão de incêndio, precisa ser testado. Qualquer sistema construtivo precisa ser testado. Nós já tínhamos os testes feitos para os Datex. Então, gentilmente, a Imergrum, a Tec Verde e a Alea, da Tenda, forneceram para o grupo que estava elaborando a norma os resultados e as configurações que foram testadas para ensaio de incêndio. E nós colocamos na norma essa configuração e dizemos, ó, se você seguir essa configuração, o desempenho em situação de incêndio está atendido. Não é obrigatório que seja nesse formato. Esse é um formato já testado que permite a gente dar segurança que isso vai ser atendido. Então, qualquer um que queira desenvolver um novo sistema pode desenvolver. Já tem algumas empresas que a gente tem notícia, que a gente trabalha com elas, que estão buscando outras soluções para maior eficiência, e isso claramente é testado em laboratório, eles vão ter esse resultado e vão utilizar. Então, a norma é aberta para novas soluções, mas apresenta soluções já consagradas para quem não tiver aí interesse ou tempo ou dinheiro para investir em tantos ensaios. Então, aqui cita as configurações dessas paredes para atender os critérios de incêndio. Isso consta na norma nos últimos itens. E, por último, para encerrar, né, o que a gente pretende com isso, né? A norma tem a intenção de popularizar a construção em madeira, em especial wood frame. É lógico que o sistema de paredes em wood frame, para essa norma, foi focado em casa terra e sobrado. A gente agora vai entrar num processo, já temos massa crítica, como eu falei, mais de 100 prédios construídos em wood frame, então a intenção é já começar um processo de uma revisão daqui a alguns anos da norma para prédios em wood frame. E também pensando nessa revisão da norma em ampliar a atuação do wood frame, porque todo mundo sabe, todo mundo que já fez uma construção em madeira massiva, né, madeira engenheirada, as paredes também costumam ser em wood frame. Então, é interessante a gente fazer um ajuste para deixar claro como devem ser essas paredes, que não são necessariamente estruturais, quando a gente tem pilares e vigas em madeira engenheirada, mas ela tem um papel muito importante em outros requisitos de desempenho. Então, a ideia é ter uma norma robusta, uma norma que dê segurança para quem financia as construções em madeira, sem que esses órgãos financiadores precisem exigir o DATEC de cada empresa. Como eu disse já no começo, a nossa expectativa é que tenha um processo agora de transição, e esse processo vai ser mais rápido quanto maior a demanda que seja colocada para as casas de wood frame no Brasil, colocada seja para a Caixa, Banco do Brasil, até para os bancos privados. E, assim eles vão se mobilizar para entender como aplicar essa norma. Essa norma, como eu já disse, ela organiza a cadeia produtiva, e é importante que todos os atores aqui na construção de wood frame fiquem atentos para que a gente organize que os materiais focados para a construção de wood frame sejam usados como a norma pede. Tá? Não utilizem uma madeira que não tenha um tratamento adequado ou que tenha muitos defeitos. Vai virar um problema para quem está executando. Se a madeira não for, por exemplo, não for avaliada, se ela está seca o suficiente e ela deformar e você vai construir uma parede com essa madeira, a parede vai ficar torta. Isso está dentro dos critérios de desempenho que não deve ser usado. Uma madeira que não tem um tratamento que pode ter uma infestação por cupim, também não pode ser. Mesmo as placas, as chapas, precisam ser as chapas adequadas para ter a durabilidade, os pregos ou parafusos precisam ter a durabilidade adequada. Então fiquem atentos a essa norma, leiam essa norma com atenção para aplicar na construção de wood frame. Assim o setor cresce dando segurança para todo mundo, e é lógico que um exemplo bem realizado é a melhor propaganda que se tem para um sistema construtivo ou para qualquer coisa. Fazendo esse dever de casa, a gente vai entrar numa economia de escala. Então, vão ter mais fornecedores de madeira, vão ter mais empresas produzindo os painéis. Com isso, os preços tendem a se tornar mais competitivos com os outros sistemas construtivos. A gente vai ganhar, lógico, mais massa crítica, vão surgir novas soluções no mercado,
tanto soluções de produtos quanto soluções de execução. Vão ter empresas que vão entender que é melhor construir em loco, como é mais o modelo norte-americano, vão ter outras que vão investir em equipamentos para produzir em painéis e levar e fazer uma montagem rápida na obra. Enfim, acho que durante o evento aqui, né, eu já vi pela programação, vão ter outros colegas que vão falar bastante sobre isso e eu vou deixar um pouco de espaço para eles. Então, gostaria de agradecer mais uma vez, Paulo, pela oportunidade de falar essa norma. Foi um trabalho coletivo, muita gente atuando. Tá aqui, eu vi que já está aqui participando o Euclésio, que foi quem presidiu essa comissão de uma forma muito brilhante. Agradeço aí, Euclésio, também por todo esse trabalho e todo mundo que participou, o Paulo Pupo também que coordenou, mas enfim, foi uma equipe muito grande. É difícil dar nomes aqui, porque foi muito gratificante participar desse grupo que conquistou essa primeira norma de wood frame aqui para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela sua apresentação. Obrigado pela sua ilustração. Pode parar com a sua transmissão aqui para a gente ficar só nós dois na tela aqui. E é o seguinte: tanto o Paulo Pulpo quanto o nosso querido amigo, que você acabou de citar agora, da FIEP, o, Euclésio. o Clésio Manuel Finati, se você entrar no site maiudehome.com.br, está lá a palestra dos dois que já fizeram palestra falando desse assunto. Então, se você quiser montar um histórico sobre o wood frame, está tudo lá no nosso site. E eu queria aproveitar aqui e já dar os OKs aqui dos nossos amigos que estão assistindo a gente de vários locais, de vários países. A Evanil Cruz, bom dia, ótimo curso, ótima palestra a todos. Alfredo Santos, bom dia a todos. Rafael Lessa, bom dia, amigos. Aqui, Rafael, Excellent Engineering do Brasil, Blumenau, Santa Catarina. O pessoal, eu sou o carpinteiro Guilherme Stamato, sou seu grande fã, sou grande fã seu. Simone Grisieri, bom dia a todos. Teca Madeiras, Cristais Paulista, São Paulo. Leonardo Pupi Bernardi, bom dia, amigos da Madeira. TW Brasil Madeiras para wood frame. Gerson Amaral, bom dia. José Mauro de Almeida, bom dia a todos. De Viçosa, Minas Gerais. O Henrique Maquinena, bom dia, desde Montevideo, no Uruguai. E aí, o Carlos Mota, bom dia, meu nome é Maria. Meu nome é Maria do Carmo Mota, estou falando de São Paulo. Daniel Zanini, bom dia, Vitória, Espírito Santo. Thaisa Leite, bom dia a todos aqui, Thaisa Leite, do Ibramen de Brasília. Lúcio Oliveira, bom dia, ele está falando de Sorocaba, São Paulo, está assistindo de Sorocaba, São Paulo. Júlia Brice, sim, é muito bom o curso do André, que nós referimos agora há pouco. O pessoal da equipe do Mais Floresta, o pessoal todo meu falando aqui de São Paulo. A Júlia Brisner, do Mundo do Frame, Prático e Objetivo, o curso. O Vanido Cruz, Cuiabá, Mato Grosso, da Universidade Federal de Mato Grosso. Jéssica Penaio, bom dia, Foz do Iguaçu. Cláudia Gaspareto, bom dia, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E agora o nosso amigo Humberto Tufo, também é nosso palestrante, está lá, a palestra dele está no nosso site. O mercado estará consolidado quando o consumidor entender que a construção em madeira é uma decisão inteligente de aprisionar carbono e bem-estar, e não por decisão meramente econômica. Perfeito. Muito, A muito Paula Mendes, Cristais Paulista, São Paulo. Gerson Françoso, Campinas, São Paulo. Maria Cristina Savale Martini, São Paulo. Sandro Luiz, também de São Paulo. O Sul de Forte. Grande Stamato, bom dia. A Cristine Lunelli já faz a pergunta. Bom dia. Mas então, o financiamento hoje só é possível para construção em wood frame e não para CLT e gulãs, Guilherme? Essa questão, Paulo, é muito interessante colocar aqui para todos. A questão do financiamento público começou de uma forma efetiva com os DATECs, né, olhando para o wood frame. A construção engenheirada com CLT e glulam começou a pleitear o financiamento público um pouco depois. E não me lembro de ter agora nenhuma empresa que tenha um DATEC para essa construção. Porém, a Caixa tem alguns outros caminhos de financiamento. Talvez o Renato vá falar um pouco sobre isso na sequência, não sei se a Juliana também teria essa experiência na Timbal, mas já tem alguns movimentos nesse sentido, não necessariamente dentro do que a gente já vinha tendo aqui de diretriz SINAT da TEC, mas dentro daquele outro sistema que a gente estava falando que a Caixa permite de alguns sistemas que não tem uma norma específica,
Na verdade, isso é uma coisa que a gente questiona, tá, Paula? Quando a gente fala aqui, eu estou repetindo o discurso que vem de outros para nós, mas na nossa concepção, a construção com CLT, com GLULAN, tem uma norma específica de estrutura, que é a 7190, que foi revisada agora, então isso também deu um bom impulso para dar um pouco de, para dar um pouco não, para dar muita segurança para quem projeta e executa esse tipo de estrutura. Mas aí é um trabalho mais individual. Para empresas que têm já construções realizadas, e esse é o caso aí da Crossland, da ITA, da Hillwood, da Timbal, enfim, tem várias empresas que já têm construções realizadas, eles conseguem comprovar a eficiência, o desempenho, pelo que eles já têm executado. E aí a Caixa tem alguns caminhos, tá? Não sou especialista nesse assunto, mas é o que eu tenho de histórico nesse sentido. Vamos lá, É, então. vai Ah, lá, vai continua, lá. continua. Então, Anderson Silva, bom dia. WBJ Representação em São Paulo, capital. Guilherme, como sempre, as suas palestras são excelentes. Parabéns. Obrigado, Alex. Carmo, Carmo Mota, Stamato, a qualidade do pinus é definida pelos tamanhos dos nós? Esse pinus tem que ser tratado com CCB ou CCA? Bom, é uma questão que foi bastante discutida na norma, né? O primeiro ponto é que a gente precisa limitar alguns defeitos do Pinus, e quando a gente faz essa análise pela nova norma de 7190, ela tem a parte 2 dessa norma, tem os critérios mais definidos, inclusive para usar sistemas de classificação mecânica que testa peça a peça. Nesse sistema já dá ali o módulo de elasticidade, ou seja, coisa bem específica, mas que já dá qualidade da madeira, mas ainda assim a gente precisa ter a limitação dos nós, que é equivalente a que a gente tem para o de-frame. Para o de-frame, a gente determinou um sistema que não tem a obrigação de ter o sistema de classificação mecânica, e já vou dar um alerta aqui, a gente negociou, entre aspas, isso, mas para não prejudicar as empresas que já estão trabalhando com o de-frame, as pequenas, as médias, as grandes, de forma que elas tenham um tempo de transição. Provavelmente, na próxima revisão da norma de wood-frame, a gente vai alinhar 100% com o que está na 7190. Onde entram os nós e os defeitos aqui? Quando a gente tem um nó que ocupa metade da peça de pinos, a gente tem que reduzir a resistência dessa peça pela metade. Tá? Falar de uma forma bem simplista aqui. Então, como a gente sabe que toda peça, ou 90% das peças de pinos tem algum nó, ou vários nós, a gente já prevê em classes. Ó, então, se a peça de madeira tem o maior nó nela, ocupa 30% da peça, então eu vou diminuir a resistência em 30%. Ah, não, meu lote aqui eu vou ter nó com 50%. Bom, então eu já vou reduzir 50%. Se o nó for maior que 50%, a norma não aceita como estrutural, tá? Mais que 50%. O pinus tem outras características que são importantes. A densidade, por exemplo, do pinus é importante para dar resistência. Então, essas características entram numa outra questão, que é que a gente precisa ter algumas amostras e fazer um ensaio de compressão e classificar ela numa certa classe. Se eu entrar muito em detalhe aqui, talvez vá tomar muito tempo, mas a questão É. é, o Pinus tem características muito particulares do Pinus, mas o Pinus é a espécie mais usada para o wood frame. Então a gente fez um capítulo, um anexo, na verdade, um anexo A da norma, só para tratar dessas questões de classificação de Pinus. Bom, vamos lá. O Sandro Luiz pergunta: a norma não exige que seja pinos, porém, as ferramentas, pregos e outros componentes são pensados para pinos. Por exemplo, pregos e pregadeiras para pinos são diferentes para eucalipto. Concorda, Guilherme? 100%. Bom, obrigado, Sandra. Eu vou até complementar, faltou da resposta anterior, se o Pinus tem que ser tratado com CCA ou CCB. De novo, vai ter uma palestra específica para falar de tratamento. Vai. A norma recomenda que sim, seja tratada com CCA ou CCB, ou que, na verdade, que atenda a NBR 16143. Essa é a recomendação específica da norma. Mas se a gente for falar lá da NBR 16143, tem esse direcionamento. Com relação ao que o Sandro coloca aqui, é exatamente isso. O wood frame foi desenvolvido, basicamente cresceu nos Estados Unidos, depois na Europa desenvolveram um sistema mais industrializado, mas todo focado em madeira de baixa densidade, que é pinos ou coníferas em geral. Então, todas as ferramentas disponíveis são focadas nesse tipo de madeira. O meu entendimento é que se o Brasil tiver madeiras que têm uma boa, sei lá, um bom desempenho para ser usado no wood frame,
e a gente começar a usar, a gente precisa ir desenvolvendo as ferramentas próprias para isso. Por exemplo, se a gente for fazer uma estrutura de wood frame com uma madeira muito densa, com um montante de maçaranduba, a gente não consegue usar um pregador pneumático. Esse prego vai dobrar em vez de entrar na madeira. E tem que pré-furar em cada posição. Vai dar um ótimo resultado, mas vai dar muito mais trabalho. E uma das características do wood frame é a construção rápida. Então, se a gente não usar as ferramentas, nós vamos perder essa facilidade de construção rápida. É um processo de desenvolvimento. Acho que a gente começa com o que já existe de desenvolvimento, não vamos reinventar a roda, mas tem um campo aberto muito grande para desenvolver outras soluções. Beleza, ótimo. Vamos lá. Então, o Marcelo Santos Ambrosio, diretamente da Grande Taubaté, mais um belo movimento para a construção em madeira. Forte abraço a todos. O Marcelo também é nosso palestrante, está lá a palestra dele no nosso site maildhome.com.br. Vamos lá, quem mais? Tem um monte de gente perguntando aqui. Olha, vamos ter que ficar mais 2 horas aqui nós dois aqui, ó. Wilson Roberto Pinto, Guilherme Stamato, os conectores para essas construções em madeira necessitam de um tratamento específico para que possam resistir às corrosões desses materiais? Sim, na verdade eu não vou falar do tratamento específico. A norma é muito aberta em termos de qual tratamento deve ser dado, mas ela diz qual o desempenho que esse tratamento precisa dar. Então, a gente sabe que tem empresas que fazem, por exemplo, uma galvanização a fogo, que dá com folga a resistência, que, depende de qual conector a gente está falando. Por exemplo, acho que ele está pregando o compensado USB no montante. Precisa de 240 horas de salt spray, no teste de salt spray. A gente está falando de ancoragem de fundação, são 360 horas, porque está mais em contato com a umidade do solo e tudo mais, da fundação. E para atender esses números de salt spray, existem mais de uma solução. Uma é galvanização a fogo, pode ter um outro tipo de galvanização eficiente, pode ter a pintura com material organometálico. O importante é ter esse desempenho no teste de salt spray, que é um teste que fica em ciclos de névoa salina com temperatura, que é como se antecipasse a degradação ao longo do tempo. Ótimo. Agora, o Wilson Roberto Pinto, da Montana Química, está aqui. Agora, nosso amigo Euclésio Manuel Finati. Deixa aqui a gratidão oficial ao Guilherme, pois mesmo tendo em torno de 400 pessoas interessadas e muitos participantes no desenvolvimento da norma, mas a experiência do Guilherme foi fundamental, concordo, em gênero, número e grau. Obrigado, Euclésio, obrigado, Paulo. Generosidade de vocês aí, todo mundo participou muito. O Sute Forte, Stamato, queria saber quanto tempo dura a madeira tratada dentro de um sanduíche de revestimento, ou seja, durabilidade da madeira tratada enclausurada. Olha, Paulo, é muito grande essa resistência. Primeiro que o que acelera a degradação da madeira, em geral, é a umidade. E se a gente fizer tudo que está previsto na norma para proteger a parede de wood frame, essa umidade não vai chegar na parede. Se eventualmente chegar, tem a questão do tratamento. O tratamento é muito mais pensando no que é uma questão muito particular do Brasil, que são os cupins. A gente tem uma diversidade muito grande de cupins e eles são muito articulados para chegar onde eles querem. Então, se a madeira não for tratada, eles vão dar um jeito de chegar em algum momento. Com a madeira tratada, eles não vão chegar. Então, se a madeira não sofrer com a umidade e mesmo sofrendo um pouco, eventualmente, der um problema, um vazamento, tudo isso não vai causar um problema, a madeira estando tratada. Depois de um tempo você vai lá, conserta o problema e está tudo certo. A gente prevê que 50 anos atinge facilmente para a madeira tratada nessas condições do wood frame. Tá? Provavelmente vai ser mais. Lembrando que tem os tratamentos dados para madeira, muitas vezes é para madeira em situação muito mais agressiva. A gente tem postes que duram mais de 30 anos com madeira tratada. Um outro detalhe importante com relação ao tratamento é que o pinus é totalmente permeável ao tratamento. Então, trata 100% da peça. Não é só uma parte externa. No eucalipto, o cerne não é permeável, então trata só o alburno externo. No pinus, não. É 100% tratado. É mais um motivo da gente utilizar o pinus no wood frame para poder dar essa garantia de durabilidade muito maior. Bom, nós já estamos aqui adiantado a hora, o nosso próximo palestrante, o Renato, está esperando, né, ansioso, mas eu queria só dizer aqui, a Maria Cristina pergunta se a gravação das palestras vai ficar disponível, se é assim, vão ficar no nosso site logo após. E a gente depois vai dividir as palestras uma a uma e vamos divulgar uma a uma.
A Cristiane Lunelli, já conversei com os gerentes da Caixa aqui em São Paulo e eles não têm ideia do que é construção com madeira engenheirada. Concordo com você, são sinais pessoal. O Werner Madeira, parabéns pela ótima palestra. Estamos acompanhando esse grande evento de Gaspar, Santa Catarina. E para a gente finalizar, Guilherme, suas considerações finais, meu amigo. Bom, Paulo, antes de te agradecer, eu queria só lembrar de um detalhe importante aqui. Isso. O movimento que a gente conseguiu com essa norma, não só o movimento, mas também, né, a união das pessoas aí que elaboraram a norma e mais o resultado de muito trabalho externo, fez com que começassem a surgir associações aí. Então, nós temos em fase embrionária duas associações, uma voltada mais para a parte de serviços, da execução que está surgindo. Eu vou deixar isso para ser divulgado no momento mais oportuno, mas é bom que as pessoas saibam que a gente está se organizando como setor nesse sentido, e a Associação Drywall se transformando na Associação Brasileira de Construção a Seco é outro movimento muito importante, no caso deles mais focado para a indústria dos materiais, dos componentes. Então, assim, é um movimento que está crescente, é um movimento muito, muito sério, é um setor, não é uma iniciativa individual, e todo mundo é bem-vindo, todos que queiram colaborar é sempre bem-vindo nesse sentido. Mais uma vez, obrigado, Paulo, parabéns pelo sucesso do MyWood Homes e fico à disposição aqui de todos que têm alguma dúvida. Valeu, Guilherme. Obrigado. Eu que agradeço a sua participação. E o último aqui, o Flávio Geraldo, NBR 16936, mais uma enorme conquista do setor industrial madeireiro e do setor construtivo. Parabéns à ABINCE e a todos os envolvidos na elaboração desse texto normativo. E não vamos perder mais tempo, não. Diretor, roda a vinheta do nosso próximo palestrante.